Meio-dia, 9 minutos, virando meio-dia, 10 minutos agora, ao vivaço, direto de Miami. Vamos embora para Maryland? Agora que você já ficou bem informado sobre aquilo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e que é de interesse do imigrante, vamos bater um papo com ele. Eu não sei de onde que ele é do Brasil, eu acho que ele é de São Paulo, mas ele é brasileiro, é imigrante como eu e você, veio para cá ralar pra caramba, veio como empregado, virou empresário. Rafael Oliveira, direto de Maryland, em Orlando, bem-vindo ao Resenha BT. Fala, guys! Fala, Eliseu. Um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Cara, um prazerzaço. Ô, Rafael, eu que te agradeço, viu, bicho? Obrigado aí pela possibilidade, né, de abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que é corrida, para atender a turma do Brazilian Times. Ficamos todos muito felizes. Eu sempre falo isso para todo entrevistado que vem aqui no Resenha, né? É com muita alegria que eu faço parte desse projeto. O Brazilian Times foi o primeiro jornal impresso em língua portuguesa dos Estados Unidos e foi, em compensação, dos últimos a entrar no digital, mas olha, demoramos, mas não falhamos, porque entramos com tudo. Tem um timaço produzindo um conteúdo de primeiríssima qualidade para a comunidade brasileira, desde nomes muitíssimos conhecidos, assim, nomes que a comunidade adora, até nomes expoentes, né, de gente que está aí se sobressaindo dentro das suas comunidades aqui nos Estados Unidos. Então, é muito legal ter você com a gente. Agora, Rafael, vamos começar pelo início, né? Vamos começar pelo princípio, como diria o meu pai. Você é da onde do Brasil? Agora, na apresentação, eu percebi que eu não sabia. Cara, eu sou natural de Belo Horizonte, na verdade. Nasci em Minas Gerais. Minas Gerais? O que você está fazendo em Maryland, rapaz? Os mineiros estão lá em Massachusetts, homem. Cara, mas eu fui criado no Rio. Então, basicamente, a minha vida inteira foi no Rio de Janeiro. Mudei para lá bem novo. Então, é uma mistura aí. Errou um pouco. Não sou de São Paulo, minha mulher é, mas eu sou criado no Rio, Metade de Minas. mineiro, metade carioca. Tem a ginga do mineiro, tem a ginga do carioca, entendi. Vamos nessa. Então, você é metade mineiro, metade carioca. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua infância, adolescência, se você já tinha vindo aos Estados Unidos, se sonhava em um dia morar aqui. Como é que foi esse caminho? Cara, como eu disse, eu mudei pro Rio de Janeiro muito novo. Eu tinha aproximadamente ali 11 para 12 anos. Então, o que eu lembro de Minas Gerais é basicamente com a minha família, né? Eu não lembro tanta coisa assim de Minas. A grande parte da minha vida foi no Rio. A gente é de uma família pobre. A gente tinha, não, mudamos para o Rio para tentar uma condição melhor. Meu pai e minha mãe buscando uma melhor qualidade de vida. Na época, a gente não é do Rio capital, né? A gente morava na região dos Lagos, Rio das Ostras ali. Inicialmente a gente morou em Carapebus. Região bem, por exemplo, Carapebus tem 22 mil habitantes, é bem pequeno. Então a gente era bem pobre, a gente não tinha condições e a gente foi para lá buscando uma melhor qualidade de vida. Macaé, que fica bem próximo ali, ela é a capital do petróleo, né? Então tinha na época muita oportunidade de emprego, muitas promessas e tal. E a gente mudou para lá para tentar uma melhor qualidade de vida que veio, com muita luta, muito esforço, mas veio. Que E bacana. E você já tinha vindo para os Estados Unidos? Teve essa oportunidade de vir quando era mais novo? Ou você realmente só descobriu a América quando pisou aqui para imigrar? Cara, quando eu era mais novo, não, assim, a gente era uma realidade completamente distante para mim. Eu não tinha visto, eu não tinha passaporte, tinha nada. Porque a gente era muito pobre, a gente mal posso contar nos dedos as viagens que a gente fez pelo Brasil ali em alguns lugares. Quando eu fiquei mais velho, eu trabalhei por muitos anos numa empresa multinacional e eu cheguei a um patamar lá dentro que eu só conseguiria crescer se eu desenvolvesse o inglês. E estava demorando esse inglês a vir no Brasil. Então eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu consegui tirar o passaporte e o visto pela empresa que eu trabalhava, era uma empresa que me proporcionou isso por ser multinacional. E aí eu consegui esse visto e o passaporte e resolvi fazer o intercâmbio por minha conta para poder aprender inglês. E foi aí que eu tive a primeira experiência com os Estados Unidos. Não faz muito tempo, foi em 2017. Então foi a primeira experiência que eu tive. Vim aqui fazer um intercâmbio de 4 meses. E o que você achou, hein? Cara, incrível. A primeira impressão é que fica mesmo? Com certeza, sem dúvida. Ficou tanto que eu voltei. Eu cheguei Conta aqui pra gente, divide esse teu primeiro olhar. Como é que foi? incrível. Eu tinha saído do país, na verdade, do Brasil, uma vez só. Eu cheguei aí para a África, Angola, a trabalho. E a segunda vez foi para os Estados Unidos no intercâmbio. Foi meio que umas férias que eu tirei realmente para estudar. Eu me ausentei da empresa por um período de 4 meses para estudar. Foi incrível. Eu fiquei maravilhado com a cultura, com as oportunidades que o país
proporciona. Eu imergi mesmo na cultura americana quando eu vim para cá. Então, eu fiquei maravilhado e quando eu voltei para o Brasil, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser os Estados Unidos, as oportunidades que eu tinha enxergado aqui e que eu poderia ter na vida. Eu acho que esse bichinho aí é o que pica todo mundo, viu? Eu vim para ficar um ano apresentando o Planeta Brasil na Globo Internacional. Tô aqui há quase 9, vou fazer 10 já já, uma loucura, viu? Agora, quando você voltou para o Brasil, depois desse intercâmbio, você já voltou com a certeza, voltou para o Brasil com a certeza de que você queria morar aqui, ou ainda demorou um pouquinho para que isso acontecesse? Não, demorou. Eu tinha um emprego, como eu trabalhei 12 anos numa mesma empresa. Inicialmente ela era nacional, depois ela foi vendida para uma multinacional e eu me mantive nela por muito tempo. Então eu era muito estável lá dentro. Eu tinha uma carreira bem consolidada lá, eu era líder. Assim que eu voltei do intercâmbio, eu fui promovido a coordenador, que dentro da empresa era uma função bem almejada e de muito respeito. Então eu estava muito bem dentro da empresa. Então, por mais que eu tivesse maravilhado com tudo que eu vi aqui nos Estados Unidos, com realmente, eu voltei muito maravilhado, muito somente com a cabeça aqui, de tanta coisa legal que eu vi por aqui, mas não, eu não, de imediato, assim, eu não tive essa vontade. Essa vontade veio. Foi um período curto que eu fiquei no Brasil depois que eu voltei do intercâmbio, foi apenas um ano, mas durante grande parte desse ano eu fiquei imerso no trabalho e tal, para aí depois ter essa decisão de voltar aqui para os Estados Unidos. Legal, a gente já tem gente participando aqui no nosso chat. A Malibisa tá só quem mora em Carapebus sabe, tá rindo. E a Amanda Barros tá dizendo que orgulho de você, irmão. Que legal, a família e os amigos aqui participando. Vocês são muito bem-vindos. Compartilhem o nosso live, por favor, viu? E se puderem, usem aí a hashtag ResenhaBT, hashtag Brazilian Times também, que a gente fica muito feliz. Agora, Rafael, você foi, se organizou e voltou. Quanto tempo durou esse período lá no Brasil, depois do teu intercâmbio, até que você voltasse para cá e aí sim, como imigrante? Foi exatamente um ano. Eu voltei do meu intercâmbio em dezembro, perto ali do Natal. Não lembro exatamente a data, mas foi perto do Natal. E tomei a decisão em dezembro também de retornar para cá. Foi um ano de, como eu disse, muito trabalho. A empresa era muito grande no Brasil. Ela existe ainda. Eu tenho um excelente relacionamento com o pessoal de lá, com o presidente da empresa ainda. Mas demorou um ano e foi motivado, assim, realmente depois que eu sempre tive um sonho de ser empresário, né? Acho que a gente vai chegar lá na conversa, e eu tinha enxergado muitas possibilidades aqui nos Estados Unidos, como eu disse, eu trabalhei muitos anos nessa empresa e eu tinha sentido que o meu momento ali já estava no final, eu já não estava me sentindo tão confortável mais trabalhando ali, e eu geralmente não, eu só fico em um lugar que eu consiga dar o meu 100%. Na época, ali no finalzinho, é, antes dessa migração para os Estados Unidos, eu já não estava sentindo que eu estava conseguindo entregar meu 100% dentro da empresa. Foi aí que eu decidi conversar com a empresa, com o meu líder na época, o presidente, para fazer essa mudança para cá. E aí você veio para os Estados Unidos. E por que que você escolheu Maryland? Como foi? Porque eu acho que o brasileiro, principalmente o mineiro, ele não pensa, vou sair de casa, vou para Maryland. Antes as pessoas pensam Orlando, Nova York, Miami, daqui de onde falo ao vivo, lugares que são mais conhecidos do nosso povo. Então, onde que veio a ideia de ir para Maryland? Sim, na verdade eu nem sabia que existia Maryland. Eu nem tinha, como eu disse, eu não tinha, nunca me aprofundei tanto nos Estados Unidos. Só que quando eu fui decidir o lugar que eu ia passar o intercâmbio, quando eu vim fazer o intercâmbio, eu escolhi um lugar que fosse menos busy de brasileiro, ou que eu achasse que fosse menos busy de brasileiro. Então eu fugi dos grandes centros aí que os brasileiros se concentram, porque eu vim para cá com o propósito de aprender inglês, então eu queria fugir de falar português. Então eu escolhi DC. Eu vim para Washington DC fazer o intercâmbio. Foi aí que eu conheci Maryland, a Virgínia, enfim, vi que a gente estava muito perto era meio que divisa de 3 estados, né? Por mais que DC seja só um distrito, mas é DC que tem muita oportunidade, Virgínia, Maryland. Então foi aí que eu consegui, que eu enxerguei essa possibilidade. Eu conheci a minha mulher aqui também. Eu não fiz nenhum conhecido aqui, porque todas as pessoas que eu conheci no meu intercâmbio eram de outros países, então cada um voltou para o seu lugar.
E, enfim, então foi por isso que eu decidi voltar para cá. Eu achei Então foi mais por fácil. conta do intercâmbio, né? Mas quando Foi você por conta. chegou de fato, assim, vim para morar, como é que foi? Você não veio como patrão, né? Não, não. Muito pelo contrário, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Eu tinha visto algumas pessoas, porque eu conheci minha mulher aqui quando eu vim fazer o intercâmbio, a minha namorada, a Patrícia, e a gente voltou para o Brasil ambos, né, em tempos diferentes, mas a gente estava no Brasil, e nós decidimos, foi uma decisão em conjunto, nós decidimos vir para o Brasil juntos, mas era o desafio, porque ela tinha uma amiga aqui, ela conhecia algumas pessoas aqui, ela tinha uma amiga, mas eu não conhecia absolutamente ninguém, não tinha nenhum amigo, não tinha nenhum conhecido, não tinha nenhum network, eu não sabia nada, não sabia o que eu ia fazer aqui. Foi meio que arriscado, meio não, foi completamente arriscado, e a gente só decidiu, eu quis aceitar o desafio e vim, Ela veio com simplesmente. você de lá ou você a reencontrou aqui? Não, viemos juntos. A Vieram gente, juntos. a gente retornou do intercâmbio em tempos diferentes, eu voltei em 2017, ela voltou em 2018, a gente passou um período no Brasil. Se organizando para vir. Vocês se Sim. organizaram? Porque assim, tem gente que se organiza para vir, tem gente que não. Vocês se organizaram? Qual é a dica que você daria nesse quesito? Tem que se organizar ou não tem? Eu acho que tem que ser um meio termo, para ser sincero. Se você se organiza demais e pensa demais, você não vem. Eu tenho pessoas que me contactam há 3 anos que querem vir para cá e até hoje não conseguiram, não tomaram a coragem de vir, porque ficam pensando demais, se organizando demais. Mas também não dá para vir desorganizado, porque é uma mudança muito brusca. Assim, muda completamente tudo. Muda todo. Você fica longe das pessoas que você gosta, você não tem network na grande maioria das vezes. Você não tem nada, na verdade, né? Você vem aqui para tentar a vida, na grande maioria, né? Tirando pessoas que vêm aqui já com alguma proposta. Então, eu aconselho o meio termo, que foi por mais que a decisão de vir para cá, para os Estados Unidos, foi meio que de supetão, a gente tinha isso como um planinho B, bem guardadinho lá na gaveta, e caso alguma coisa acontecesse, a gente vai para lá, mas a decisão mesmo aconteceu de um dia para o outro. Como eu disse, eu não estava me sentindo assim, que eu estava dando o meu 100% no trabalho, eu achava que meu ciclo ele tinha acabado, e de forma nenhuma eu queria assim, acabar com todo o histórico que eu construí na empresa, né? Toda aquela coisa boa que eu construí em todos aqueles anos dentro da empresa. Então eu preferia pedir para sair enquanto eu estava assim, ainda estava entregando um resultado muito bom, mas eu não estava me sentindo mais parte daquilo integrante, e eu preferi tomar essa decisão, mas foi assim, eu liguei para ela à noite, a gente conversou, ela falou, você topa aí? Ela que sugeriu, na verdade, e eu falei, topo, vamos. No outro dia eu já fui conversar com o presidente da empresa, pedi para sair, mas aí teve a programação, uma programação de 2 meses. Aí eu passei quase 2 meses na empresa ainda, né, fazendo toda a transição, por mais que eu já tinha pedido a demissão, eu fiz toda a transição para a pessoa que assumiu meu lugar, então passei todo esse período ali fazendo essa transição e nos organizando, né? Tanto financeiramente, porque como eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma pessoa realmente, por mais que teve gente que ajudou a gente aqui quando a gente chegou, eu realmente não sabia como ia ser quando vim para cá, então eu me organizei um pouco financeiramente com o que eu tinha e principalmente com planos, né? Como que a gente ia fazer, enfim, plano A, B, C, D, E. Cara, a chegada aqui nos Estados Unidos é muito Não é difícil. fácil para ninguém, né? É Não. difícil. Agora, vocês foram para Maryland, chegaram do dia para noite. Como é que foi essa chegada, já que vocês não tiveram o apoio, né, de uma base, de amigos, conhecidos? Foi difícil chegar, alugar quarto, arrumar o primeiro emprego? Vocês trabalharam de quê? Como vocês fizeram assim quando chegaram? A gente teve uma ajuda, sim, graças a Deus, a amiga da Patrícia, né, e que eles viraram amigo, hoje eles são amigos nossos, recebeu a gente de portas abertas, a gente ficou no apartamento deles por umas 2 semanas, assim, até a gente começar a conseguir realmente um lugar para nós. Então a gente teve uma ajuda quando a gente chegou, mas de qualquer forma foi muito difícil, porque tudo é muito difícil, você não sabe nada, por mais que eu tinha vindo aqui, e ela também, ela ficou mais tempo que eu, ela ficou um ano, a gente não sabia muito bem como funcionavam as coisas, como que a gente alugava, o que precisava, enfim, é realmente muito complicado esse início. Eu aconselho qualquer pessoa que for vir para cá que procure saber mais a fundo, estude um pouco mais, para que não chegue aqui e fique batendo cabeça igual eu e ela ficamos. A gente bateu muita cabeça, foi muito difícil esse início,
E principalmente para emprego. A Paty, por mais, ela já tinha tido uma experiência de trabalho, porque ela tinha vindo como au pair, então ela era mais safa nesse quesito, então ela já começou a trabalhar mais rápido, então ela começou fazendo dog walker, né, que é passear com cachorros, ela já tinha o social security, então ela conseguiu entrar trabalhando com aplicativos e tal, então ela conseguiu desenrolar isso mais rápido. Eu tive que apelar para o que aparecesse. Eu não, como eu disse, eu não tinha network, eu não conhecia ninguém. Eu conheci o Matheus, que hoje é meu amigo, que era o namorado da amiga da minha mulher, e ele acabou me abrindo uma porta. Ele tem uma empresa de construção, no ramo da construção, e eu entrei como ajudante. Então, foi o que veio, por mais que eu tinha muito know-how, igual como eu disse, 12 anos no Brasil, uma qualificação muito boa, know-how, quando chegou aqui não valeu de nada. Tive que aceitar o que veio no começo. Foi um trabalho de ajudante de pedreiro, né? A gente fazia instalação de Inclusive, tem uma porta. velha máxima aqui que diz isso, né? Tudo que você fez no Brasil, joga fora, que aqui não vale nada. Eu sou do time dos que discordam disso. Eu cheguei aqui trabalhando com jornalismo, estou desde então trabalhando com jornalismo. É claro que eu sempre trago em consideração de que cada caso é um caso. Mas e você? O que você acha? Você acha que todo mundo precisa passar por todos os steps ou realmente cada caso é um caso igual eu acho? De jeito nenhum, concordo plenamente com você. Eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, eu não tinha network, eu não conhecia ninguém, eu tive que fazer o que eu precisava de dinheiro. Eu não trouxe dinheiro para me bancar aqui por muito tempo. Então, eu precisava trabalhar com o que viesse na minha frente. Então, no meu caso, foi específico. Mas todo o know-how, tudo que eu tinha do Brasil, ele foi muito válido. Tanto que quando eu comecei a fazer um network, quando eu comecei a conhecer pessoas e eu comecei a contar quem eu era, quais eram as minhas qualificações, qual era a minha experiência, o meu know-how, começou a me abrir portas. Então eu sou da mesma opinião que você. Aquilo que a pessoa traz, que ela tem, vai muito válido aqui, porque aqui a mão de obra é muito escassa. Então é extremamente válido. A gente vai falar sobre isso agora. Eu quero saber se é verdade que a mão de obra realmente está escassa, que não tem gente para trabalhar. Mas calma aí, Rafael, eu quero mandar aqui um beijo, aproveitando o espaço, para a nossa querida equipe do Jornal Brazilian Times, que está acompanhando aqui o nosso live. A Mara e o Tomás estão acompanhando lá direto da redação do Brazilian Times em Boston. Então, beijo para vocês, viu, equipe? Obrigado aí pelo suporte. Sem a equipe do Brazilian Times, o que seria desse resenha, viu? Brigadaço mesmo, de coração. Vamos embora voltar aqui o nosso bate-papo com o Rafael Oliveira, que fala com a gente ao vivo, direto de Maryland. Qual cidade você está em Maryland, Rafael? Eu estou em Gettysburg. Na verdade, aqui nos Estados Unidos é muito engraçado, né? Parece bairro, mas eu moro em Rockville. Agora eu estou em Rockville, né? A empresa fica em Gettysburg, a empresa que a gente tem aqui, que eu trabalho aqui, é em Gettysburg, aqui do lado. Bom, a gente vai falar também mais um pouco da Quick já já. Eu quero saber o seguinte, essa questão da mão de obra, é verdade que não tem? Você chegou aí, você conseguiu um emprego de boa, não foi difícil trabalhar? Olha, não tem. É muito complicado aqui a mão de obra. Você não, principalmente mão de obra qualificada. Mão de obra, quem é qualificado aqui ou está trabalhando já muito bem ou tem a sua empresa. A mão de obra aqui é difícil, é escassa e eu passo isso todos os dias. A gente faz contratações para as empresas e a gente tem muita dificuldade em contratar. Então é difícil. Quem quer trabalhar aqui, Nada, né? A turma que está pensando em migrar para os Estados Unidos, Maryland pode ser uma boa opção. Anotem aí e sigam o Rafael nas redes sociais, que ele está trazendo diariamente conteúdo para você que pensa em morar aqui nos Estados Unidos, de dicas mesmo e tal, e de graça, o que é muito legal. Agora, Rafael, você chegou como empregado, foi trabalhar na construção civil. Como é que foi o teu app para ser dono da própria empresa? Então, como eu disse, eu entrei trabalhando como ajudante de pedreiro, né? E é uma coisa que você acaba não tendo tempo para nada, né? Então, assim, por mais que eu tenha aptidão para trabalhos braçais, porque eu já trabalhei muito na minha vida trabalhando com trabalhos braçais, é uma parada que não te sobra muito tempo para você pensar e para você conseguir abrir alguns leques. Então, com pouco tempo eu de ajudante de pedreiro, assim que eu consegui tirar minha carteira de habilitação e desenrolar os documentos americanos e tal, eu pedi para sair da parte de construção da empresa que eu estava trabalhando e eu entrei para trabalhar como Uber, Lyft e tal. E foi aí que eu comecei a entrar aonde eu queria, que era o meu propósito aqui quando eu vim.
entrar mais no meu know-how, o que eu sabia fazer, que era realmente ser líder, administrar a empresa e tal. Então, eu comecei a pensar mais, eu comecei a conhecer mais pessoas. Foi aí que eu conheci hoje, que virou meu grande amigo, o Fabrício, e que aí começou a me abrir as portas. O Fabrício inicialmente me indicou para uma outra empresa, depois que a gente começou a se conhecer melhor, e ele viu que eu tinha potencial para poder trabalhar em qualquer empresa aqui nos Estados Unidos. Assim que ele enxergou uma oportunidade, ele me indicou. Fiz entrevista, enfim, comecei a trabalhar na empresa. Depois dessa empresa, eu fui trabalhar com o Fabrício, eu saí dessa empresa e aí o Fabrício me convidou para trabalhar com ele na empresa que, inclusive, hoje eu trabalho. E aí as portas começaram a se abrir de uma forma, e é aquilo, eu sempre bato muito nessa tecla. Para mim, uma das coisas mais importantes em todo lugar, mas talvez especialmente aqui nos Estados Unidos, onde você meio que nasce de novo, né? Você começa de novo, é o networking, é você conhecer pessoas, porque foi isso que me abriu portas aqui. Ó. No momento que eu conheci uma pessoa que era influente e que eu estava preparado para uma oportunidade que pudesse surgir, isso começou a me abrir portas e eu comecei a trilhar meu caminho empresarial aqui dentro dos Estados Unidos. Vamos falar mais sobre a importância do networking aqui nos Estados Unidos, mas um adendo, nós compartilhamos do mesmo melhor amigo. Eu em Miami, ele era o Fabrício, né? Beijo, Fabrício, Dé, chefinho, que estão certamente assistindo a gente aqui também. Amo essa família linda que você conheceu em Maryland, eu conheci aqui em Miami e a gente ama de paixão essa turminha aí bacana. O Fabrício é isso tudo aí, muito mais mesmo. Sou suspeito para falar. E daí você chegou, conheceu o Fabrício, ficaram amigos e juntos foram se ajudando. Como é que foi a criação da empresa de vocês? Como é que foi dar esse passo? Você teve, eu vou falar em linhas gerais, de uma maneira muito grosseira até, você teve que juntar muito dinheiro e botar um caminhão de dinheiro para criar a empresa? Ou não, foi de pouquinho em pouquinho? Porque eu acho que o brasileiro que quer vir para cá, ele quer dica de como eu deixo de ser empregado para virar o meu patrão. Como é que eu saio das garras ou das mãos de um patrão que às vezes me trata mal, que, gente, infelizmente, é uma realidade de muitos aqui nos Estados Unidos, sim, e a gente, obviamente, não gosta, não compactua. Então, por favor, traz essa tua experiência para a gente. Eu acho que todo mundo vai ficar muito atento a isso aqui. Perfeito. Assim, eu acho que primeiro nós, como profissionais, para poder migrar do empregado para o empregador, o primeiro é vontade de ser, né? Tem pessoas que eu conheci muitas pessoas na minha vida e algumas elas não têm a menor vontade de ser. Às vezes ele quer virar empregador pelo dinheiro, mas você vai conversando com a pessoa e ela não tem a menor aptidão para ser dono do seu próprio negócio. Outros não, outros como eu, era o meu sonho ser empresário, ainda continua sendo ser empresário, ser dono do seu próprio negócio e tal. E o segundo é que, não, assim, eu acho que você tem que encontrar pessoas que compartilhem dos mesmos sonhos que vocês. E eu vou falando do meu caso, por exemplo, que foi encontrar o Fabrício, onde a gente compartilha dos mesmos, ou praticamente dos mesmos valores, dos mesmos princípios, os propósitos de vida batem muito. E eu entrei trabalhando na Quick, que é uma empresa dele, né? É uma empresa dele com a sócia dele, que é a Bruna. E eu trabalho lá até hoje, e mesmo sendo empresário. Então, assim, porque eu me identifiquei muito com o estilo de trabalho e os propósitos, os valores, a cultura realmente da empresa. E a cultura da empresa é tão forte da Quick que eu ainda trabalho, que eu trabalho lá e eu faço parte daquele time com unhas e dentes mesmo, que o próprio Fabrício abre portas, né, como dono da empresa, e o que eu faço, por exemplo, nas minhas outras empresas, de você abrir seu próprio negócio. E aí que veio as oportunidades de abrir os meus negócios mesmo. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho na Quick, hoje eu sou o COO da Quick, né, o responsável operacional por toda a parte operacional da empresa, isso falando financeira, enfim, toda a parte financeira, operacional e tudo da empresa, e abrir meus próprios negócios. E um deles, inclusive, o Fabrício é meu sócio. Então, a gente, eu acho que você conectando com pessoas que estão ligadas ao seu propósito de vida, aos seus valores, as coisas começam a acontecer. Óbvio, você tem que trabalhar muito, se dedicar muito. E falando especificamente da parte de dinheiro, tem duas formas, né? Algumas pessoas elas têm acesso ao capital,
né, ou próprio, que eu não indico de forma nenhuma, ou de alguém que tem guardado e quer investir, isso é o melhor dos mundos, porque aí fica mais fácil. E outras, como eu e o Fabrício, por exemplo, que a gente começa do zero, sem nada. Eu Eles comecei começaram do zero, sem do nada. nada. Ó, Sem eu nada. quero que você conte como é que foi isso, mas antes eu vou botar uma pergunta aqui, e aí você aproveita e toma uma aguinha, viu? 12h34, estamos no meio do nosso Resenha BT, toda sexta, gente, do meio-dia a 1 da tarde, pelo horário de Boston, de 2 às 3 da tarde, então, né, pelo horário de Brasília. Eu tô ao vivo aqui com algum brasileiro, batendo um papo, trocando uma ideia sobre a vida em determinado estado do país, ou alguém que trabalha com artes. É muito legal. A gente sempre tem uma resenha bacana por aqui, claro, trazendo as principais notícias da semana que estão na home do BrazilianTimes.com, que você pode acessar aí, olha, na palma da mão a qualquer momento, viu? O Elber Gomes mandou uma pergunta que foi a seguinte: os jovens imigrantes têm mais chances do que pessoas mais velhas? Eles valorizam a idade ou a experiência aqui nos Estados Unidos? E aí eu quero a tua opinião como imigrante e também a tua opinião como empresário que hoje você é. Perfeito. Eu acho que eu separei realmente em duas perguntas, porque entre valorizar a idade e valorizar a experiência, eu acredito que todas as empresas elas acabam indo mais pela experiência, e obviamente depende um pouco da função que você vai contratar e tal, mas entre idade e experiência, você acaba preferindo a experiência para determinadas funções. Falando de oportunidade de imigrante, eu acredito, talvez eu não esteja certo, mas eu acredito, pelo que eu vivi, pelo que eu vivo hoje como empresário, eu acho que os imigrantes legais mais jovens, ou legais, enfim, qualquer pessoa que chegue aqui nos Estados Unidos, acaba que tem um pouco mais de oportunidade, porque geralmente, né, se essa pessoa não vier com algum contato ou com alguma já proposta para trabalhar aqui, geralmente ela vai para esses subempregos, né, que o pessoal daqui costuma falar. E geralmente Agora, são vou empregos mais. fazer um adendo aqui à tua resposta. Subempregos, gente, principalmente para você que está aí no Brasil, que são maravilhosos. O subemprego aqui é aquilo que o americano não quer fazer. Porque o Exato. americano é meio preguiçoso em alguns pontos. Então, vou dar um exemplo. Entregadores de pizza, mercado, gente que trabalha na construção civil, como o Rafael trabalhou, landscape, que nada mais é do que jardinagem e alguma coisa de construção. O landscape ele faz além ali da jardinagem, ele cuida da piscina, por exemplo, e tal, constrói pequenos muros ali em volta da piscina, uma coisinha ou outra de mais rebuscado no jardim, digamos assim. São esses os empregos que os americanos não querem, mas que eles pagam e pagam muito para quem se propõe a fazer, né? Sim, exatamente. Eu odeio essa palavra, na verdade, subempregos, porque Eu de também não sub não gosto, tem não. nada. Partilho De com su- você disso. Sub não tem nada. Mas, São inicialmente, empregões, né? assim, pagam muito bem, são empregos extremamente dignos. A gente, se for categorizar, a gente trabalha com subemprego, né? As nossas empresas são de construção. A Quick, do Fabrício e da Bruna, é de construção. A Raviva, que é uma minha, é de construção. Então, trabalha no subemprego que de sub não tem nada. Paga muito bem, tem muita oportunidade de crescimento. Mas que acaba que quando você chega nos Estados Unidos, respondendo a pergunta do Elber, eles vão mais para pessoas mais jovens e acaba tendo mais oportunidade, porque uma pessoa mais velha, eu tô falando mais velha, velha mesmo, né? Lá, sei lá, mais de 50, talvez mais de 60, essa pessoa já não tem tanta aptidão mais para trabalhar aquele trabalho pesado, né? Obviamente, não Força generalizando. mesmo, né? Exato. Então, acabam que os jovens acabam tendo mais oportunidades inicialmente. Mas, óbvio, a gente precisa de muita gente aqui, independente da idade, com experiência, porque as funções mais administrativas e principalmente aquelas que exigem uma qualificação melhor, nos Estados Unidos não tem, a gente não acha, é muito difícil aqui achar gente boa para trabalhar com qualificação Então boa. tá aí. A gente tem mais uma pergunta chegando. O Dário Nunes quer saber. Eu tenho 60 anos. Se eu for para aí, eu vou encontrar o sonho ou o pesadelo americano? Eu acho que você pode encontrar o sonho ou pode encontrar o pesadelo. 60 anos é uma idade que, por exemplo, eu, particularmente, eu não viria por exemplo, eu não faria o que eu fiz com 20, quando eu vim para cá com 24, que foi sem conhecer absolutamente ninguém, simplesmente migrar e tentar a vida. Com 60 anos, a pessoa é um pouco mais velha, mas tem muita experiência. Então, por exemplo, se ela tem um contato aqui e que essa pessoa pode falar, cara, não, vem, eu tenho uma vaga aqui que se encaixa no seu perfil, que se encaixa no seu know-how, acho que é muito válido
e você sim vai conseguir encontrar o sonho. Agora, você acha que se com 60 anos você simplesmente vem, sem conhecer ninguém, sem nenhum tipo de networking, nem nada, pode ser que você encontre o pesadelo, que não é pesadelo americano, seria pesadelo em qualquer lugar, porque você estaria à mercê, né? Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. A Flávia Duarte está perguntando se faxina é subemprego aqui nos Estados Unidos. E eu vou além. Quero saber os prós e os contras de se fazer faxina, na sua opinião, e de ter uma empresa de faxina. Porque, olha, não é só mulher que é dona ou dono de schedule de faxinas aqui, não, né? Verdade. Eles categorizam como sim, faxina seria um subemprego. Mas, como eu disse, eu odeio essa palavra, eu não acho que é um subemprego, muito pelo contrário, faxina paga muito bem. Enfim, e tem muita vaga, porque tem todo mundo aqui, porque é um pouco, até para categorizar a diferença realmente da diarista do Brasil com a cleaner aqui dos Estados Unidos, por exemplo, é porque a diarista, geralmente no Brasil, você paga a pessoa pela diária dela mesmo, porque ela não tem condições, por exemplo, na grande maioria, óbvio, não generalizando, não tem como fazer mais de uma ou duas casas no dia, porque geralmente uma diarista ela não tem condição própria, ela tem que pegar ônibus, tal. Então é muito difícil dela conseguir fazer mais de uma casa por dia. Já que nos Estados Unidos, as diaristas, as cleaners aqui, né, que não são chamadas de diaristas, elas têm transporte próprio, todos os equipamentos próprios, chegam a fazer 7, 8 casas num dia. Então, assim, é completamente diferente. E vale lembrar que quem é a dona da empresa ou o dono da empresa fica responsável por comprar todo o equipamento de trabalho, a vassoura, o rodo, o pá, os panos e todo o material de limpeza, porque geralmente o dono da casa não tem, né? Então as meninas já vão para casa com todo o kit, limpam, saem, vão embora com o kit para outra casa. Por isso que é importante também ter o carro. Você acha que vir fazer faxina nos Estados Unidos, em Maryland, onde você está, é algo que rende ou não vira? Rende, com certeza rende. Eu acho que tem um ponto negativo, e não falando de faxina, falando de qualquer emprego que você vem aqui nos Estados Unidos, esses teoricamente, não tirando os administrativos, né? Então, faxina, qualquer coisa da construção, aplicativo de Uber e blá blá blá, é quando a pessoa ela se limita a isso. Então, por exemplo, se uma pessoa vem fazer faxina e ela se limitar a simplesmente fazer faxina todos os dias, vai chegar um momento da vida dela que ela vai. Porque é um trabalho braçal. Vai chegar um momento da vida dela que ela já não vai ter o mesmo pique para fazer, ela não vai conseguir fazer o mesmo dinheiro que ela fazia antes. Então, se a pessoa se limitar a simplesmente fazer aquilo ali, e eu conheço gente que está aí 10, 15 anos fazendo a mesma, e aí ela começa a ficar velha e ela já não consegue fazer mais aquilo, ela não consegue doar o que ela doava antes. Então, esse para mim é um ponto negativo. Já outros, por exemplo, começam na faxina e migram para um emprego diferente, ou abrem a sua própria empresa de faxina, que eu conheço várias pessoas e se dão muito bem. Elas até fazem também a faxina, mas tem outras pessoas que fazem, ou realmente quem abriu uma empresa estruturada, com toda uma estrutura organizacional, e que tem os crews ali, as pessoas que fazem a faxina para ela, Então tá aí. dá muito dinheiro. Fica a dica do Rafael Oliveira, que está ao vivaço com a gente, direto de Maryland, nos Estados Unidos, contando um pouquinho sobre como é a vida lá. E a Malibisa quer saber em qual plataforma ela pode procurar emprego. Existem plataformas para imigrantes, independente de status, procurar emprego aqui, Rafael? Eu acredito que tenha sim, mas eu não acredito que é a melhor forma. Assim, para mim, a melhor forma para brasileiro de conseguir emprego aqui nos Estados Unidos é através de grupos de brasileiros, grupos de Facebook. Aqui nos Estados Unidos é muito famoso o Facebook ainda, né? Diferentemente do Brasil, que o Facebook não é tanto assim ainda. Mas aqui nos Estados Unidos, os grupos de Facebook de brasileiro, e tem vários em todos os lugares. Então, se você muda para cá, por exemplo, para Maryland, a gente tem grupo só de Maryland, tem grupo de brasileiros de Maryland, Virginia e DC, enfim, tem 1 milhão de grupos. E lá, a comunidade brasileira costuma se ajudar bastante. Então, sim, você poderia pesquisar em alguns aplicativos que tem desses de procura de trabalho. O próprio LinkedIn é um que você poderia também, tem muita vaga no LinkedIn, muita mesmo, e aí possivelmente tem um status legal, né, obviamente. E os grupos de Facebook de brasileiros, porque não só as vagas em empresas brasileiras, como, por exemplo, a minha, ou a Quick, ou qualquer outra, mas a gente costuma colocar vagas... Tivemos um problema com a sua conexão, deu uma travadinha. Pode voltar aí 1 minutinho do que você estava falando? Agora tá estabilizado? Tá estabilizado, pode voltar.
Então, eu acho que, assim, aonde é melhor seria grupos de Facebook de brasileiros, porque além das vagas para empresas brasileiras, da galera do grupo, você tem pessoas compartilhando vagas de algum conhecido, americano, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Então, lá é onde as pessoas mais se ajudam e mais fácil de conseguir uma vaga de emprego. Tem aplicativos, como no Brasil, e tem o próprio LinkedIn, que é uma possibilidade. Eu acho que essas três formas aí, eu diria. Ó, vou reforçar aqui, viu, gente? Nos Estados Unidos, eu que fiz um programa de viagens na Globo Internacional por 4 anos, chamado Planeta Brasil, eu viajava pelas comunidades brasileiras, contando as histórias de brasileiros de sucesso. Eu pude ver de perto o Facebook, essa dica que o Rafael trouxe agora, ainda é muito usado. Chegou no estado, gente, já abre lá. Brasileiros na Flórida, brasileiros em Miami, brasileiros em Orlando, vai colocando nome de cidade, brasileiros na cidade tal. Você vai achar uma infinidade de grupos onde as pessoas se ajudam. Ah, tô doando uma cama, tô vendendo um sofá, cheguei agora, tô precisando de emprego, tô doando roupa de bebê. Tem de tudo, gente. Funciona e funciona muito. O Rafael, a gente recebeu algumas perguntas aqui. Amanda Barros quer saber se para os imigrantes, os movimentos políticos dos Estados Unidos de fato preocupa. O que você acha, na sua opinião, independente de status, viu? O Amanda, é importante a gente ressaltar que somente o imigrante documentado no país, ele vota aqui depois que ele pega a cidadania, nem com green card ele vota, viu? E imigrantes, por exemplo, no meu caso, expatriado a trabalho, também não vota aqui. Eu voto aqui para a eleição majoritária, presidencial no Brasil, só para a gente entender. Mas, de fato, a política impacta a vida do imigrante de alguma maneira. Mas você acha que isso preocupa o imigrante, Rafael? Eu acho que o imigrante, assim, falando eu vou trazer, porque tem muito imigrante ilegal nos Estados Unidos, né? Mas falando de imigrante legal, acho que para qualquer pessoa em qualquer país, a política preocupa, porque a política é quem define as leis do país. Então, dependendo de quem entra no poder, podem surgir leis que dificultem algum tipo de coisa que você faça no seu dia a dia, ou da sua própria empresa, por exemplo, diminuição de trabalho, enfim, alguma coisa do tipo. Para imigrante legal, acho que o que mais preocupa com relação à política é realmente republicano e democrata, né? Então, assim, mas falando de uma forma geral, sim, eu sempre estou ligado em política, eu adoro o assunto política, porque impacta diretamente nas nossas vidas, né? Qualquer decisão que os caras tomam, por exemplo, a decisão que esse conflito que está acontecendo aí, ou quase conflito, esse problema que está acontecendo com os Estados Unidos e Iraque, enfim, pode influenciar na gente, assim como aquela briga dos Estados Unidos com a China não me lembro se foi no ano passado ou retrasado, influenciou diretamente na gente aqui, porque hoje, por exemplo, um dos nossas atividades é venda de cabinets, e a maioria dos cabinets vem da China. Então, os preços aumentaram muito, a gente começou a perder cliente por conta disso, impactou completamente no nosso trabalho aqui. O que são cabinets, Rafael? São os armários de cozinha, né, e banheiro, né? A gente trabalha com armário de cozinha e banheiro. Vamos aportuguesar aqui, senão o povo de casa não entende. A Flávia Duarte está aqui perguntando, olha, mas imigrar agora, com pandemia, tá mais difícil? Eu acredito que sim. Eu tenho um casal de amigos conhecidos lá do Brasil. Assim, tinha tudo para ele tirar o visto. Ele é um cara empregado, sei lá, 20 anos de empresa, gerente de uma empresa multinacional e tal. E não sei por que ele foi negado. Então, eu acredito que para tirar o visto tá mais difícil. A entrada nos Estados Unidos, eu acho que tá, assim como em todos os países, eu acho que tá mais complicada sim. Porque por conta da pandemia, tá tendo mais uma filtragem de quem entra aqui, que diferentemente do, por exemplo, num certo ponto do final do ano passado, tinha mudado tudo e, na verdade, eles estavam deixando entrar qualquer pessoa porque eles queriam retomar essa questão do turismo e tal. E com essas novas variantes que chegaram, com um aumento significante aí do número de casos, hospitalizações e tal, acho que começou a reverter isso. Então, tá um pouco mais difícil sim, imigrante vir para cá, eu não tem como falar diferente, não. Então tá aí, esse é o Rafael Oliveira, empresário brasileiro, metade mineiro, metade carioca, que está batendo um papo com a gente hoje sobre como é a vida do imigrante no estado de Maryland. Convido você mais uma vez a seguir as redes sociais do Rafael Oliveira, é muito bacana. Qual é o teu Instagram, Rafael? Rafa Oliveira USA.
o Então USA. peraí que eu vou escrever aqui, ó. É arroba Rafa Oliveira USA. Isso. Então já vai para a tela aqui, ó, arroba Legal. Rafa Oliveira USA. Sigam o Rafael, porque todo dia tem dicas para você que sonha em morar nos Estados Unidos. Você vai ver que é sim possível, viu? Agora, o Rafael, a gente estava falando dessa tua trajetória de imigrante, como você chegou empregado, montou a empresa. Hoje você dá dicas na internet, né? E eu quero já falar sobre esse teu trabalho, entre aspas, atual, que você usa muito as suas redes sociais para informar os teus seguidores sobre como é a vida em Maryland. Mas ainda falando dessa questão do empreendedorismo aqui, só para a gente fechar, né, quais seriam as dicas práticas, né, que você daria para um amigo, para quem está aqui acompanhando o nosso live, que quer vir para cá, mas que não quer ser empregado, que quer então montar a própria empresa, seja lá do que for? Perfeito. Aqui nos Estados Unidos é muito simples abrir empresa. Qualquer um abre e o que você mais vê aqui nos Estados Unidos é aquele eu presa, né? Que a pessoa só abre, por ter ali um número da empresa. Aí tem que distinguir bem isso, né? Então, para você ter uma empresa mesmo, as principais dicas que eu dou é o seguinte: você tem que se especializar em algo. Você tem que ser especialista em algo. Pode ser tanto na parte ter muito know-how sobre um determinado assunto, e aí pode ser, por exemplo, eu sei muito de jardinagem, trabalhei muitos anos com isso, ou com, igual nós falamos aqui, com armários de cozinha, por exemplo, enfim, ou com faxina. Então você sabe muito sobre aquilo, então a facilidade de você abrir uma empresa se torna grande, né? Porque você tem muito know-how daquilo ali. Ou você pode ser, por exemplo, que eu nunca tinha trabalhado no ramo da construção, eu conheci construção aqui nos Estados Unidos, mas eu sempre fui líder, eu trabalho há muitos anos como líder, eu me especializei em gestão, então hoje eu sou um gestor, e isso que facilitou a minha abertura das minhas empresas e tal, e hoje eu ser, por exemplo, CEO da Quick. Então, a principal dica que eu posso dar é se especializar em algo, você ser especialista naquilo, e procurar um mercado onde você possa suprir uma dor do cliente. Então, abrir empresa por abrir empresa, naquele ramo que você já viu que está saturado, que tem um monte de gente, e só porque você quer abrir uma empresa, é arriscado, porque empresa você tem compromisso, você tem o salário dos talentos que não tem jeito, você tem que pagar ali, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente trabalha muito com 15-15, né? 15-15 você tem que pagar ali os salários dos talentos, são suppliers, enfim, todos os suppliers que são os fornecedores. Então, você tem que pensar bem qual é a dor que você vai suprir, e aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, mas aqui também tem muita dor para suprir, porque, como eu disse, aqui falta muita mão de obra. Então, como falta muita mão de obra, tem muito espaço, inclusive para ser empreendedor, que é o desafio do empreendedor, né? Achar gente boa para trabalhar. Mas acho que a principal dica que eu posso dar é essa: é você ser especialista em algo e procurar uma dor que você vai sanar dos seus possíveis clientes. E aí você Agora, abre, porque abrir empresa aqui é fácil. abrir empresa, então, é fácil aqui, É né? muito fácil. É Beleza. muito Agora, fácil. dica de imigrante, né? Se você pudesse fazer uma compilação aí de dicas, olha, chegou aqui, escolheu o estado. Como é que eu sei qual estado eu vou morar, por exemplo? Eu vou para um estado frio, vou para um estado quente? Como é que eu sei qual estado tem menos emprego, qual que tem mais? Quais seriam as dicas que você daria para um amigo, para uma amiga que está aqui acompanhando o live? Como decidir para onde ir e o que fazer? Eu não iria para um lugar que não tem brasileiro, para começar, ou que tem uma quantidade pequenininha de brasileiro, se o seu intuito for ficar aqui, morar aqui, porque brasileiro acaba se ajudando. Então, a comunidade brasileira é importante, é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui. A gente se ajuda aqui dentro. Então, eu iria para um lugar que tem brasileiro, é a primeira coisa. A segunda é dar prioridade a um lugar que você conheça alguém, que você tenha algum conhecido lá, ou que no mínimo, você siga alguém, por exemplo, como eu, que ele gere um conteúdo para você tão relevante que você acaba conhecendo aquele lugar ali e consegue montar um plano em cima daquilo. Seria a minha segunda dica. A terceira dica é se planejar bem. Então, não vir na loucura que muita gente faz. Sabe, assim, eu vou para os Estados Unidos com $10 no bolso. E sem conhecer ninguém, sem trabalho, sem nada, sem onde morar, e
e acaba vindo aqui passando muita dificuldade, não tendo o que comer, não tendo onde morar. Então, se planeje, pense bem para onde você vai, se você conhece alguém lá, se você tem condições de conhecer alguém lá, se tem uma comunidade, pesquise pelos grupos de Facebook da região onde você pretende morar. Procure pessoas como eu no Instagram, me siga lá, por exemplo, que você vai acompanhar como as oportunidades que tem, e procurar um lugar que tenha mais oportunidade. Tem lugar aqui nos Estados Unidos que, por mais que os Estados Unidos tenham muita oportunidade, que tem tanto brasileiro que acaba que não tem tanta oportunidade. Porque tem tanto brasileiro lá, tanto brasileiro, que fica meio que saturado. Então, também lá tem oportunidades, óbvio, mas lugares, por exemplo, como Maryland, que tem uma comunidade brasileira, por exemplo, menor do que Boston, do que Orlando, do que Miami, acaba tendo mais oportunidades para esse tipo de pessoa. Então, as dicas que eu dou é muito por aí, principalmente se planejar. E, Beleza. Falando assim, da tua rede social, que aliás vou colocar aqui de novo para você que ainda não segue o Rafael, siga lá, @RafaOliveiraUSA. Como é que você foi parar nas redes sociais, né? Um imigrante que sempre trabalhou no mercado corporativo, veio para cá trabalhar na mão de obra, virou empresário e agora compartilha as experiências nas redes sociais. De onde surgiu essa vontade e essa falta de vergonha, digamos assim? Olha, eu não sou muito bom, para ser sincero, com redes sociais. Eu tenho ajuda, eu tenho um time que me ajuda, né? A Isabela, que é a minha especialista em marketing na Raviva, ela me ajuda com as minhas redes sociais. Então, o desejo de eu me expor mais nas redes sociais, o que é uma exposição, porque eu exponho minha vida praticamente inteira ali, veio do desejo de realmente ajudar. E não só ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre os Estados Unidos, sobre a cultura daqui e tal, a ajudar no empreendedorismo, que é uma coisa que eu acredito muito. Então, a minha ideia é, sim, falar das duas coisas. Então, contar um pouco da minha vida dos Estados Unidos, contar as diferenças que aqui tem, as oportunidades, os desafios, as coisas boas, as coisas ruins, mas também falar mais dessa área de empreendedorismo, mais técnica, que eu gosto muito. Então, vem do desejo de desenvolver pessoas, que inclusive é um dos nossos verbos, por exemplo, na Quick, realmente desenvolver pessoas e ter esse senso de que eu estou ajudando de alguma forma. Então é isso, por isso que não tem nenhum tipo de cobrança, nem nada, né, realmente Mas para como é que você ajudar arruma pessoas. tempo, rapaz? Você é CEO da Quick, você tem a sua própria empresa, tem família, porque tem um filhão, um Ravi, e ainda arruma tempo para prestar assessoria em rede social? Cara, assim, é muito difícil, viu? É muito difícil. Eu não vou negar. Assim, eu juro que eu tinha um preconceito com influencers há anos atrás e hoje, assim, eu admiro porque é muito complicado. Então, eu tenho ajuda. Eu tenho uma pessoa que ela trabalha junto comigo nas minhas redes sociais, inclusive a minha pessoal. Ela me ajuda com os posts. Obviamente, os stories eu tenho que fazer. Sou eu, é o meu dia a dia. Então, ela me cobra bastante. Ela me dá dicas, ela me cobra, fala, Rafa, vamos lá, grava mais, mostra mais o seu dia a dia. Então é mais, assim, é um trabalho em conjunto, um trabalho de equipe, mas com propósito. Então quando você tem um propósito, você quer fazer, você precisa fazer. Pô, eu tô lendo meu livro lá na página de manhã, que é uma rotina minha, eu falo, não, eu preciso compartilhar aqui que eu tô lendo, que dessa forma talvez eu esteja incentivando alguém a acordar mais cedo e ler um livro, por exemplo, de manhã. Que Que essa é a minha bacana. ideia. Cara, você acredita que eu também tinha muito preconceito com os influencers, né? Eu ainda acho boa parte, a grande maioria, muito vazia. Aquela coisa, da dancinha. Talvez pelo fato de eu ser jornalista, de eu ter vindo de uma família como a sua, muito simples, muito humilde, muito pobre. Eu tive que batalhar, estudar muito para conquistar o que tenho. Eu acho muito estranho as pessoas ficarem milionárias do dia da noite dançando ali sem nada. E aí, de repente, essas pessoas começam a falar, dão qualquer tipo de opinião e aquilo vira regra, aquilo vira verdade, vira certeza, e eu discordo e discordo muito disso. Né? Eu busco ouvir os pensadores, né, de verdade, eu escolho quem eu vou ler, com quem eu vou me aconselhar. Acho bacana você dividir esses trechos de leituras e tal. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu divido muito material sobre superação,
Porque como tem a ver um pouco com a minha trajetória de superação diária, eu acabo daquela forma acreditando que eu também estou ajudando outras pessoas a entenderem de que eu não nasci na televisão, que eu não surgi na televisão, que eu não cheguei a correspondente internacional da CNN Brasil e agora da Jovem Pan do dia para a noite, que eu não brotei aqui no Brazilian Times sem talento, sem vocação e sem uma história, sem uma trajetória. Então, eu te parabenizo, porque eu acho realmente muito bacana o teu trabalho, tudo aquilo que você tem feito, não só como empresário, como empreendedor, mas também desse lado de querer ajudar o outro. É muito legal isso em você, com toda certeza. Agora, eu estou curioso para saber da onde que veio o Fala Guys! Que ele, todo vídeo ele Fala Guys! Foi extremamente espontâneo, para ser sincero. E aí, como foram um grupo de pessoas, na verdade, tanto a Isabela, que é especialista em marketing, como outras pessoas falaram assim, você tinha que ter um bordão, e aí falou, não, mas aí o Fala Guys, você sempre começa com Fala Guys, e aí ficou, e eu sempre falo. Então... E aí ficou o Fala Guys. Ô, Rafael, muito obrigado, viu, pelo teu tempo na tarde dessa sexta-feira, já ia falar sábado, olha, na tarde dessa sexta-feira. Obrigado pela companhia na hora do almoço. Espero que você que tenha ficado com a gente até agora tenha gostado do conteúdo. Por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Faça parte daquilo que eu chamo de corrente do bem, né? Para a gente manter as pessoas bem informadas, com gente que tem opinião, experiência, como é o caso do Rafael. E sexta-feira que vem tem mais, viu? Sexta-feira, ao meio-dia, pelo horário de Boston, 14h pelo horário de Brasília, eu vou entrevistar a Araceli Silva, ela que é esteticista nos Estados Unidos. Então, atenção, mulherada! Você que quer trabalhar na área de beleza, saúde, estética aqui dos Estados Unidos, a Araceli veio para cá, trabalhou como empregada, né? E agora montou o próprio negócio. Eu quero saber também como é que foi essa caminhada, como é que uma esteticista virou dona de um spa. E é lindíssimo o spa dela, maravilhoso mesmo aqui em Miami. Tô louco para passar lá para conhecer, porque só conheço online. Então, avisa para a mulherada toda que semana que vem tem dicas sobre empreendedorismo voltado aí para as mulheres ou para os homens também que gostam dessa área aí de saúde, beleza, estética. E, Rafa, mais uma vez, obrigado pela companhia, pela tua participação. A gente se encontra, dê um beijão em toda a família aí, viu? Muito obrigado, Eliseu. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com você aqui. Então tá aí, gente. O Resenha BT dessa sexta fica por aqui, mas a gente volta semana que vem. Fiquem com Deus, bom fim de semana e até sexta, meio-dia, se Deus quiser. Tchau, tchau.